aplicação da lei, favorecendo certos grupos que promovem de forma indireta uma litigância predatória. Embora se culpe isso sempre ao menor, ao cidadão, promove uma litigância predatória não cumprindo com seus direitos. Um exemplo disso é o contrato de alienação fiduciária, tanto de imóveis quanto de veículos. A gente viu aí que tem umas jurisprudências do Tribunal STJ, já está encaminhando nesse sentido, de afastar, né, a aplicação do CDC para os contratos de alienação fiduciária, ou seja, o consumidor ele já entra ele já é vulnerável, já está na posição de desvantagem, porque ele não tem como negociar um contrato de adesão quando ele vai comprar, realizar o sonho dele, a expectativa dele de se inserir no âmbito econômico, de se inserir na cadeia de consumo, né, como destinatário, ao contratar o veículo dele, não tem condições de negociar com o banco e dizer, olha, esses juros aqui eu entendo que está muito alto, esse contrato aqui eu entendo que tem essas cláusulas. O banco vai dizer, olha, se tu quiser, queira, se não quiser, é isso. Ou seja, o contrato de adesão fica ainda mais forte nesse sentido, né? Porque a liberdade de escolha dele está limitada a dizer sim ou não. Ou eu ando a pé, ou eu me insiro, ou eu aceito essas condições que vai me escravizar concreto para o resto da vida, ainda que de forma injusta. E aí é que tá, né? A gente tem as nossas cortes cidadãs, em tese, e por mais que, com todo respeito, eu admire muito, tem aí um contrassenso, né? Tem esvaziado a aplicação do CDC, esvaziado de tal forma que eu entendo até que são decisões que beiram a inconstitucionalidade, arrisco dizer, como ferir a solidariedade geral do artigo 3º da Constituição Federal. A primeira delas, a gente já viu esses casos, né, já é do afastamento do CDC nesses contratos. A gente tem precedentes de não aplicação de umas teorias importantes, como a teoria do adimplemento substancial. Então, imagina, uma pessoa às vezes foi lá, comprou um carro de 50 mil, paga R$ 1.000 por mês. Ele pagou 49 mil, apenas R$ 1.000 que ele ficou devendo, ele perde esse carro. Veja, é justo, levando em consideração tudo que se já lucrou no meio do contrato, o afastamento de uma teoria dessa por causa disso, eu entendo que não, do ponto de vista crítico. Pelo contrário, eu entendo que isso até desestimula do ponto de vista econômico e cria um estado de miserabilidade, mantendo as pessoas de joelho. Então, assim, até porque o direito, veja bem, o direito, ele não foi feito para o mais forte, ele foi feito para o equilíbrio e para o mais fraco. Porque o mais forte já dispõe de mecanismo, ele já tem a força, ele não precisa do direito, ele já tem a força, ele faz o que ele quer. Quem tem força, quem tem uma arma, quem tem isso, ele vai botar lá e vai dizer, eu quero, você vai se submeter por medo. Então, o direito é para a proteção dos mais fracos da sociedade, dos mais vulneráveis, não dos mais fortes. É um meio emancipador, civilizatório. O que eu não posso é criar os mecanismos legais para gerar uma escravidão. Né? Então, aí, a gente também não pode ser germe do legislador, a gente tem que olhar com uma questão crítica. Então, não é fazendo dancinha, não é fazendo alarde nas redes sociais que a gente cria essa mudança social. A gente cria isso brigando, indo lá nos tribunais superiores, apontando isso, dizendo está errado, não é dessa maneira, é assim, todos ganham com isso, é dessa forma. Então, assim, sendo objeto, a partir do caso concreto, de transformação social, fazendo com que esse pensamento crítico, o direito crítico, seja levado adiante. Né? O direito não pode ser olhado, eu sei que o positivismo faz muito isso, como uma tábua, né? Ou como de forma reta, e ele tem que ser flexível, ele tem que ser, não pode ser retilíneo nesse sentido, né? Justamente por causa disso. Porque, sob, por exemplo, o pressuposto da legalidade, a gente tem aí um evento histórico imenso que foi trágico para a humanidade, que foi o nazismo. Né? Então, boa parte das atividades nazistas eram realizadas sob o palio da legalidade. Então, assim, a gente, o advogado, o jurista, o juiz, ele não pode ser um germe do da legislatura nesse sentido, né? Ele tem que interpretar a lei de acordo com aqueles anseios da sociedade.
há direitos naturais inerentes ao ser humano, que é o que hoje no direito a gente pode chamar de princípios gerais do direito, né? São esses direitos naturais que decorrem exatamente do justnaturalismo mesmo. Como, por exemplo, todo ser humano, todo ser vivo, ele nasce com o direito de respirar. Então, imagine se o legislador amanhã, se a gente for do ponto de vista só positivista, de é proibido respirar. Eu devo cumprir uma lei dessa? Então, o direito crítico, ele está aí para isso, para dizer, opa, peraí, até que ponto, né? Então, é importante a gente ter essa visão. E hoje também a gente tem aí a regulamentação disso pelo CNJ, né? O CNJ fez essa regulamentação, possibilitando, veja bem, o consumidor ele já está na posição de desvantagem, ele já não consegue negociar, os tribunais já começam a afastar algumas incidências do CDC, e para piorar ele não pode agora, talvez aí ele fique até em possibilidade de buscar até o próprio Poder Judiciário. E esse é um ponto extremamente crítico, né? Porque esvazia completamente os direitos básicos civilizatórios, porque agora o banco pode executar ou fazer a tomada do veículo, daquele imóvel, pela via administrativa, pelo cartório, conforme regulamentado pelo CNJ, e a lei 14.000, que eu não lembro agora, até passei para o doutor Eduardo, 14.000 e alguma coisa. 14.111. 14.111 de 2023, né, que regulamentou essa possibilidade. Então, assim, é muito crítico, é muito perigoso isso. A gente precisa ter um olhar crítico nesse sentido. Eu entendo pelos mecanismos necessários, não é fazendo baderna, a gente elegeu os mecanismos necessários para isso, então tem que utilizar-se das vias necessárias. Eu entendo essa postura, mas assim, a gente tem que ter esse olhar crítico. E esse olhar crítico a gente vai levar para onde? Para o caso concreto. É onde a gente vai discutir no caso concreto isso, tá? E esse esvaziamento é preocupante, justamente por causa disso. Por quê? Porque a gente já tem aí todo esse esvaziamento daqueles direitos básicos cidadãos, e além disso, a gente agora precisa lidar também, outro ponto que precisa ser levado em conta é que, na média dos 4 países mais desenvolvidos ou litigantes, o Brasil é o maior deles, e tem o judiciário mais caro de todos. Então a gente paga caro por uma atividade jurisdicional que praticamente a gente não usa. E quando usa, do ponto de vista técnico, é sempre contra, né? O mais fraco, o mais vulnerável. É claro, não são todos, tem muita gente de visão emancipatória. Hoje em dia também, a gente já conversou sobre isso, o processo, ele se distanciou um pouco das pessoas por si, no quesito já de ser eletrônico. Isso gera uma despersonalização das partes, né? A partir do momento que ele se tornou eletrônico, mais papel. E aí, a essa medida, se despersonaliza ainda mais, outorgando para outros sistemas eletrônicos, e depois a gente tem até as IA, esvaziando por completo isso. Então, quer dizer, eu estou perdendo aquele tato humano decorrente de um processo de transformação social, ou seja, da própria função social da atividade jurisdicional, tornando um mecanismo automático de decisão baseado em lei. E vai, é isso, lé com cré e acabou. Então, assim, eu entendo que a gente tem, de fato, aí as nossas metodologias jurídicas nesse ponto, né, sobretudo o raciocínio jurídico, né, da lógica jurídica, e as nossas inferências nesse sentido, mas a gente precisa ter um olhar também um pouco crítico nesse sentido, tá? Na promoção e nessa transformação social. A gente vai fazer isso exatamente dessa maneira. Fazendo um bom trabalho, de modo que a gente simplifique a vida das pessoas, da nossa equipe, dos clientes que chegam aqui, ajudando a transformar e a mudar histórias, né? Ajudando a mudar a realidade daquela pessoa. E isso requer realmente um trabalho minucioso, um trabalho crítico, e às vezes até muitas vezes aí as últimas consequências muito específico, e é assim que a gente promove essa transformação. Esse é um ponto aí que vai pegar muito,
tá? Sobretudo nas questões contratuais de financiamento, muitos consumidores vão sair prejuízo, mas tem solução. Tem solução e a solução é essa, é a gente batendo na ferida e brigando a respeito, né? Não é fácil e essa é a solução, a gente brigando pelo direito do cliente, brigando pelo cliente, brigando pela gente para garantir os nossos direitos básicos, porque a gente também é consumidor, também é cliente, está nessa posição, entender essa questão e fazer isso acontecer, né? Nesse embate, não combate, nesse embate civilizado, por assim dizer. Então, esse é um ponto aí que eu queria aqui só discutir com vocês. Bom, agora a gente vai entrar em outros aspectos da operação e das questões. Eu vou parar de gravar aqui para a gente já retomar.